amores! Olá, meus carinhos, como estás? Aqui a gente está quase já no fim, mais da metade, não é? Vamos até a aula 15. E aí estamos já na aula 11. Nossa. 11ª, vocês coraçãozinho já vai apertando. Exatamente. E vocês já estão aí assistindo, né? Vendo, acompanhando o formato híbrido. Isso. Então, mais uma vez, tomem um café. Despertem. Desperte ou despertem? Despertem. Despertem e vamos a mais uma classe. Então, sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Hoje nós vamos falar do pretérito imperfeito, do uso dos advérbios e, na nossa volta dos que não foram, vamos ver a culinária do Peru e do Uruguai. Vamos lá? Começando com o pretérito imperfeito, com a Suzana. Então vamos lá, nós vimos pretérito perfeito simple, formado por um único radical termo, e vimos também as conjugações. Vimos o composto, que é aquela locução verbal com sentido, um passado que ainda tem possibilidade de ações que podem acontecer, se repetir, que ainda tem relação com o presente. Agora vamos ver o que é isso. Por que leva esse nome? Pretérito imperfeito. Sim? O pretérito imperfeito de indicativo é um tempo verbal do modo indicativo de caráter durativo e imperfectivo. Durativo porque indica que a ação é contínua e imperfectivo porque não é possível precisar seu início, meio ou final. Por isso, imperfeito. Eu não sei. Um rato, chicos. Eu não sei quando se inicia. Não sei quando se inicia, não sei o momento do meio e que muito menos quando finalizará. Então, quando é que eu uso esse imperfeito, professora? Para falar sobre ações habituais ou repetidas no passado, ações que não chegaram a ser concluídas, ações passadas em sequência e cortesia. Calma que a gente vai mostrar o verbo e a gente vai retomando esses conceitos de uso, tá? Sua estrutura é muito simples, pessoal, composta majoritariamente por verbos regulares. Os únicos verbos regulares nesse contexto são o ser, o ir e o ver. Vamos aprender um pouco mais sobre o pretérito? Vamos lá, continue lendo. Os pronomes, claro, porque os verbos têm que ter as pessoas ali que estão indicando a ação, verdade? Porque não pode fazer só o que estão fazendo, às vezes estão fazendo e recebendo, né? Então, indicando a ação. Gente, ó, cantar, primeira conjugação, comer, segunda conjugação, subir, terceira conjugação. É o verbo que termina em aba, abas, aba, abamos, abais, abam para a primeira conjugação e mi, ia, ias, ia, íamos, iais e iam para a segunda e terceira. Sabe o que é engraçado, Su? É que a maioria dos verbos, eles são muito parecidos, assim, da primeira conjugação para a segunda e terceira. O que muda é, às vezes, o E para o A. Porém, o imperfeito, ele é tão imperfeito, ele é tão loucão, ele é tão diferentão, que ele tem a terminação em aba no verbo terminado em AR e ia para o verbo terminado em R e R. Então, ele é totalmente diferente ali, não tem nem como comparar um com o outro nessa característica. Não tem como comparar exatamente com a primeira conjugação com a segunda e a terceira nas terminações. Sim. Vamos pensar em português, que vai facilitar a ideia deles? É esse verbo que dá a ideia de processo. Vou falar aqui uma frase em português e vocês vão compreender o conceito. Eu caminhava muito pelas ruas. Quando eu caminhava pelas ruas, não tem um marcador, não é? A não ser que você coloque, mesmo assim, o marcador vai estar dando ideia de processo. Ó, caminhava, tá dando essa ideia de processo. Comia, quando eu falo eu comia, tá dando ideia de processo também, entenderam? Então vamos lá. É o nosso caminhava, que em espanhol se dirá
Caminhava não. Cantar. Eu cantava por las noches de São Pablo. Cantar. Yo cantabas. Tu cantaba. Ele ou ele, você cantava. Nosotras cantávamos. Vosotras cantabais. Ou vosotros. E eles cantavam. O nosso cantava, cantavas, cantava. Tudo bem, meus carinhos? E o comer e subir. Também dá muito parecido no português, ó. Eu comia muito. Ó o processo. Tu comias. Eu subia sempre aquela escada. Como é que fala escada em espanhol, professor? Escaleira. Escaleira. Eu subia sempre a escaleira. Então, dá uma ideia de processo. O próprio verbo, você entende ali que você consegue visualizar o processo de subir, o processo de comer. Tá certo? Então, eu comia, tu... Deixa eu apagar que eu já escrevi muito aqui. Eu comia, tu comias, ele comia, nós outros comíamos, vosotros comíais, eles comiam. Lembra? Do mesmo jeito. Tira a conjugação, vai sobrar o quê? O radical e eu vou acrescentar as terminações. No caso de R e R, nós vamos usar essas, né? Agora, subir. Sub. Eu subia, tu subias, ele subias. Opa, aqui não tem esse S. Tire aí, por favor, risque. Eu subia, tu subias, ele subia. Nós outros subíamos, vosotros subíais, eles subiam. Perfeito, carinhos. Eles, em geral, são verbos regulares, não é? As terminações dos verbos de segunda e terceira conjugação, comer e subir, são as mesmas. Vocês viram. Todas as residências dos verbos de segunda e terceira conjugação são acentuadas. E a primeira e terceira do singular tem a mesma forma. Primeira e terceira do singular com a mesma forma. Tá? Primeira e terceira do singular. Muito bem. Como? Cantava, cantava. Comia. Deixa eu apagar aqui, rapidão. Primeira do singular, terceira do singular. Daí, igual. Já é uma facilidade a mais, né? Olha ali no comer e no subir, todas são acentuadas. Igualzinho ao português, né? Todas eu andava, ele andava. E a questão da acentuação, todas ali acentuadas no comer e no subir. Perfeito, carinho. Seguindo. Entonces, ahora acá están los verbos irregulares, como vimos, são ser e ver. Mas, professora, só tem esses verbos irregulares no imperfeito? Só. Sim, é simples assim. Maravilha. Mais fácil, né, gente? Maravilha. E o que a gente vai fazer agora? Conhecê-los, a escrita e também vamos pronunciar. Então, eu falo, depois vocês, tá? Vamos começar pelo verbo ver. Vale o pretão, assim, ficou bem? Então, o verbo ser. Eu era, tu eras, ele era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos ou ustedes eram, né? Ustedes eram amigos, por exemplo. Agora vamos para o verbo ir. Quando eu falo em português, ia, né? Ia. Em espanhol, iba. Eu ia à sua casa. Eu iba a su casa todos os dias. Então, a ver, eu iba, tu ibas, él iba, nosotros íbamos, vosotros ibais, eles iban. Então, eles iam com você. Eles iam com você. E mais uma vez, primeira pessoa, segunda pessoa, primeira pessoa e segunda pessoa, dá igual. Terceira pessoa. Primeira pessoa e terceira pessoa. Primeira pessoa. Do singular. Primeira pessoa. Terceira pessoa. Tira esse Szinho que eu tinha tirado da primeira. Primeira pessoa, terceira pessoa são iguais. Tá? Já mais uma facilidade. Agora vamos ao verbo ver. Como é que a gente diz em português? Eu via quando você passava pela rua. Eu veía quando passava por la calle. Então, eu veía, tu veías, ele veía, nosotros veíamos, vosotros veíais, veías, ellos veían. ¿Sí, cariños?
Então, existo. E o uso do imperfeito tem ações de caráter durativo, como a gente já falou. Não puedo salir. Llovía, do verbo llover, a cântaros e naquele momento. Não pude sair, estava chovendo canivetes naquele momento. Ou estava chovendo demais. Exatamente. E ações habituais ou repetitivas no passado. Yo iba, do verbo ir, a casa de minha abuela todos os dias. Eu ia à casa da minha avó todos os dias. Terceiro exemplo. Mi hija siempre se travaba a los árboles quando era niña. Minha filha sempre subia nas árvores quando era niña. Seguindo carinhos para ações que não chegaram a ser concluídas. Professor, eu preciso decorar isso aqui? Não, até porque a palavra decorar já lasca tudo, né? É saber o uso, é entender, exatamente, perceber dentro do texto e no que está se referindo. Está se referindo a algo que não chegou a ser concluído. Exatamente, então nada de decorar, você vai ler o contexto, tá? Iba a sair quando chegou a mamá. Ia sair quando a mamãe chegou. Uma ação não concluída. Ações ocorridas em sequência. Se despertava, se duchava, desayunaba, pan com café e salia a trabalhar. Então, acá está. Despertava, duchava, salia a trabalhar. Desayunava. Perfeito. Tradução: acordava, tomava banho, comia pão com café e saía para trabalhar. E cortesia: que desejava você? O que o senhor e a senhora desejam? Tá perfeito. E agora nós vamos para mais um apartado que tem todo que ver com sentido. Então vamos lá, galera, para os advérbios. Os advérbios, como vocês já sabem também, de tanto que já trabalharam em língua portuguesa, é uma palavra que ela pode completar ou modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. E até mesmo ela pode trazer essa modificação para toda uma oração. Ele sempre vai ser invariável, são palavras que fornecem informações sobre quando, como, onde, com qual intensidade cada ação foi realizada. E também sobre o valor dessa oração, se ela é afirmativa, negativa ou se ela vem expressar dúvida. Por exemplo, camines mais deprisa, porque já é tarde. Caminhe mais depressa, porque já é tarde. Nós temos aqui dois advérbios. O mais, que é advérbio de modo, e tarde, porque é advérbio de tempo. Eles são divididos em afirmação, quantidade, dúvida, lugar, tempo, negação, modo e ordem. O de afirmação vai expressar concordância ou afirmar. Quantidade, como o nome já diz, indicam quantidade, a intensidade do acontecimento. Dúvida, que é dúvida, expressa incerteza, excitação, insegurança, dúvida. Lugar, local onde acontece a ação, local. Tempo indica um momento no tempo em que acontece a ação. Negação. Modo vai indicar a maneira como aconteceu. E ordem vai indicar a ordem em que algo aconteceu. Primeiro, segundo, a ordem de cada acontecimento. Vamos começar com a afirmação. Todos eles, menos modo, tem, fora o advérbio, tem as locuções adverbiais. Então, primeiro a gente começa com os advérbios. Os advérbios de afirmação, nós temos, para expressar concordância, ciertamente, seguramente, también, sí, claro, cierto. Por exemplo, ciertamente todos pensam que debes fazer caminhada. Certamente, com certeza, todos pensam que você deve fazer caminhadas. Sabe de cierto a resposta de todas as perguntas.
com certeza sabe as respostas de todas as perguntas, ou sabe certamente, né, a resposta. ¿Vas a la fiesta? Sí, não la perderia por nada. Olha aí o sim dentro dessa afirmação. El vestido es negro y la blusa también. Também está afirmando ali que não só o vestido, como a blusa é preta. E a locução adverbial é quando vem a junção de dois ou mais advérbios para formar um sentido só. E aí, quem são eles? De afirmação. Desde luego, sin duda, de cierto, por supuesto, en efecto, de hecho. Sin duda, soy enamorado de películas e séries. Sem dúvida, sou apaixonada por filmes e séries. Por supuesto, voy a la fiesta de Ana. Com certeza vou à festa de Ana. De cierto, vamos a salir en este fin de semana. Com certeza, de novo, a gente pode traduzir por com certeza, vamos sair este final de semana. Vamos para cantidade ou intensidade, que vai indicar a intensidade do acontecimento. E aí vem todos esses advérbios de intensidade. Muy, mucho, poco, bastante, demasiado, menos, más, casi, solamente, solo, tan, tanto, nada, todo, sobremaneira, apenas. Olha só alguns exemplos. La clase de matemáticas me interesa mucho. He avanzado bastante mis tareas. Este ano trabajamos poco. Se encuentra demasiado enfermo. Se encontra muito doente. Então, vem ali dizer a quantidade, a intensidade desse acontecimento. Olha as locuções. Ni más ni menos, más o menos, al menos, mucho más, muy poco, tan solo. Ella se foi e não dijo ni más ni menos. Ela se foi e não disse nem mais nem menos. Quiero quedarme contigo mucho más. Quero ficar com você muito mais. Al menos se quedaram os verdadeiros amigos. Pelo menos ficaram os verdadeiros amigos. Dúvida. Que fatal. Que fatal. Expressa incerteza, hesitação ou insegurança. Os mais comuns são esses quatro. Acaso, quizá, probablemente, possivelmente. Ou seguramente. Quizá vayamos ao concerto amanhã. Quem sabe nós não vamos ao concerto amanhã. Olha ali a dúvida. Quem sabe, talvez. Acaso vamos a bailar no sábado? Por acaso nós vamos dançar no sábado? Será? Quem sabe? Possivelmente, probablemente, seguramente seremos os melhores na prova. Quizás podamos comer pizzas hoje. Olha aqui que também tem o quizá e o quizás. La música, quizá, quizás, quizás. E as locuções adverbiais de dúvida, talvez, olha só que legal, gente. E em português, o advérbio de dúvida, talvez, ele é um advérbio. Em espanhol, por quê? Porque em português, vamos pegar a caneta, talvez é junto, né? Uhum. Em espanhol, ele não é junto, são duas palavras, é tal vez. Então, ele deixa de ser um advérbio, que ele é advérbio em língua portuguesa, para se tornar uma locução adverbial, porque são duas palavras juntas. Tá, então, temos talvez, a lo mejor, a lo mismo, a lo peor. Talvez, na melhor das hipóteses, ao mesmo tempo e na pior das hipóteses. Talvez vayamos al cine hoje. Talvez vamos ao cinema hoje. A lo mejor, la maestra va a proponer el examen. Na melhor das hipóteses, a professora vai propor uma prova. Talvez, de novo, talvez descubramos a verdade. Talvez nós vamos descobrir a verdade. A lo peor, vamos bailar uma vez. Na pior das hipóteses, pelo menos uma vez nós vamos dançar. E lugar?
temos bastante de lugar. E os mais comuns é aquele lá que a gente também usou para indicar também as preposições lá na aula 9. Abajo, ali, aqui, aí, alrededor, cerca, delante, detrás, lejos, ayer, anoche, después. Então, todas as palavras, todos os advérbios que vão indicar uma localização, ele vem ser o advérbio de lugar. Mi mamá vive en la calle abajo. Allí tiene una tienda de ropa muy bonita. Anoche voy a su casa. Quiero hablar contigo después. E as locuções adverbiais. Desde lejos, en el alta, de cerca, a lo lejos, por detrás, por la noche. Te vimos desde lejos, nós te vimos desde longe. Desde quando você estava lá embaixo na rua, a gente já te viu. Ella va a la escuela por la noche. Por detrás del cine hay una escuela. Puse la ropa de baño en el alto. São vários, né, gente? Às vezes fica até um pouco cansativo, então não vou ficar ali batendo muito nessa tecla. Vamos tentar ali acelerar um pouquinho, né? Agora temos o de tempo. O bom, né, prof, é que esse conteúdo, essa parte, assim, são vários, mas mais uma vez, são palavras que dentro do contexto, dentro do texto, eles conseguem associar, mas é nossa função apresentar aqui para vocês, mas não fiquem pensando que aqui vocês têm que estar olhando para lá, falar para vocês dentro do texto, que é onde faz sentido, vocês conseguem identificar o sentido do advérbio. O tempo, que vai indicar o momento no qual acontece, nós temos aí a hora, temprano, hoy, manhã, mientras, tudo que vai indicar momento, ante a noite, depois. Olha só os exemplos. Mañana por la mañana, esse é um trava-língua, quero ver quem é que consegue falar aí. Mañana por la mañana voy a la montaña. Deixa eu tentar. Mañana por la mañana... calma. Mañana por la mañana voy a la montaña. Mais rápido. Mañana por la mañana voy a la montaña. Mañana por la mañana voy a la montaña. Eita. Olha que legal. Então, amanhã pela manhã vou à montanha. Ella no llevaba gafas ayer. Ela não usava óculos ontem. Vamos sair sábado luego? Sim, vamos ahorita. Vamos sair no próximo sábado? Sim, vamos agorinha, vamos rapidão. Vamos mesmo. Hoy estoy estafada. Hoje eu estou cansada. 4 locuções adverbiais. De quando em quando, que é de vez em quando. Al amanecer, al anochecer, de noite. Ana viene a nuestra casa de quando em quando. Ana vem à nossa casa de vez em quando. Caminhei al amanecer. Em que momento? Ao amanhecer. Ideia de tempo. O de negação é muito simples, é tudo que vai negar, né, gente? Só que, olha só, uma observação que eu trouxe para vocês. O tampouco, ele é usado no lugar do nosso também, na língua portuguesa. Esse também não é usado, também não. Eles não falam também não. Não se usa em espanhol também não. Usa no lugar do também não o tampouco. Ok? Não se usa também não. Não vamos à la playa, nunca pensei, jamás. Olha aqui. Tu não estavas com sueño, tampouco yo. Você não estava com sono, eu também não. Muito menos também, né? Olha, gente, você pode traduzir por também não. Mas na hora de escrever é tampouco. Que em português, ao invés, olha só, enquanto lá o talvez era um advérbio que se transformou em locução, o tampouco é ao contrário, que em português é tão pouco, a gente usa. Tão pouco eu, né? Mais formalmente. Muito menos eu. Aqui ele é utilizado em português como uma locução. E em espanhol ele vem juntinho e ele não é uma locução adverbial, e sim um advérbio. Olha aqui as 3 locuções. Nunca, jamais, já no, ni siquiera. Esse nunca, jamais a gente não usa, né? Nunca, jamais parece redundante. Mas a gente... Só expressão, né? Ficou muito... nunca, jamais na história da humanidade se ouviu falar, né? Por exemplo, verdade. nunca, jamais na história desta cidade aconteceu um vendaval deles. É uma forma de enfatizar, né? Isso, de dar mais ênfase. Ni siquiera has esperado el postre.
nem sequer esperou a sobremesa. O de modo, temos aqui alguns, assim, bien, melhor, pior, facilmente, depressa, solo, inclusive, que é para indicar com qual forma, de qual maneira aconteceu a ação. Esta mulher está caminhando depressa. Então, ela não só está caminhando, ela está caminhando de que modo? Depressa. Puedes hablar mais despacio, por favor? Você pode falar mais devagar, por favor? Que jeito que eu quero que você fale um pouquinho mais devagar? Despacito. Olha aí. Compreendi a atividade facilmente. Também de que maneira que eu compreendi? Muito fácil. Ó, os advérbios você não vai diptongar, não é falsamente, não, gente. Facilmente. Igualmente, o mente, tá? As locuções adverbiais, assim, que é o nosso mais ou menos. A las claras. Instantemente, que é rapidão. A tontas e a loucas, de qualquer modo. Al revés, a las ciegas. Legal, esses enunciamento. El coche salió en un santiamén. O carro de uma saiu vez. voado. Voado. E tontas e loucas eu também acho legal. Minha irmã deixou la casa a tontas e a loucas. Minha irmã deixou a casa de cabeça para baixo. E para finalizar, o único que não tem locução, que é o de ordem. Ele vai indicar ordem. Posteriormente, primeiramente, sucessivamente. Ordem no sentido de... Ordem do acontecimento. Ordem do acontecimento. Mas compreendem, né? Não é uma ordem de um comando. Não. É a ordem de como aconteceu, né? Por exemplo, hablaré contigo posteriormente com tua irmã. Falarei com você e depois com a sua irmã. Exatamente. Primeiramente, estudaremos o alfabeto. Primeiramente, em primeiro lugar, vamos falar do alfabeto. Los coches entraram sucessivamente. Os carros entraram sucessivamente, um após o outro. E mais uma vez, sucessivamente, não miente, tá? Posteriormente, primeiramente. Certo? Já Chegamos está. aí ao final dos advérbios. Eu sei que essa parte, ela, às vezes, a parte da gramática, às vezes pode ficar um pouquinho cansativa, meus amores, mas é muito necessário para que vocês consigam identificar nos textos, certo? Exatamente. Então vamos lá, rapidão, para a nossa volta dos que não foram. Vamos para o Peru e para o Uruguai. Quem tem labirintite vai junto, viu? Vai de arrasta para cima. Sabores que vão cruzar as fronteiras, Peru e Uruguai, do Pacífico ao Prata, um banquete de histórias e sabores. Olha que lindo! Muito lindo. Então vamos lá. Temos a cozinha peruana, que é conhecida internacionalmente pela sua diversidade e riqueza de sabores, que combina influência indígena, espanhola, africana, chinesa e japonesa. Aí o ceviche, eles já conhecem bem, porque a gente falou. Pescado crudo em outros países também. Pescado crudo em jugo de limão com cebola, ají e cilantro. Gente, não me ha gostado. Eu já falei para eles que não me ha gostado. Um dos pratos que eu já provei, né? Tem uns aqui que eu nunca provei, mas esse aí já. Lomo saltado, carne salteada com cebola, tomate e papas fritas, servido com arroz. Também um combinado que a gente já viu em outros países. Ají de galinha. O que é isso de ají de galinha? É tipo um molho, é quando é o tipo a nossa galinha picante. O nosso creme? Mais ou menos, porque vem com o frango desfiado. Pollo desmenuzado. Que é desfiado. Em uma salsa cremosa de ají amarillo. Milho. Ah, sim. Leite e pão. Esse daqui me deu vontade. É quase um vatapá. Aí, ó. É um molho cremoso de milho branco com leite e pão. Então, ele vai ficar igualzinho um vatapá. E agora, Uruguai. aqui uma descriçãozinha. A cozinha uruguaia se caracteriza por uma forte influência europeia, especialmente espanhola e italiana. E por isso, aqui entrou a Itália, né? Porque os outros a gente via da África, né? E por el uso predominante de carnes. Exemplos de pratos são assado, que são carnes de gado,
res cocida, carne de gado, carne de res. De ¿Ves? boi, de boi, de boi. Cocida a la parrilla, símbolo de la cultura uruguaya. Ali no Uruguai, gente, então ali a parrilha é aquela maneira de fazer o churrasco bem típico do Uruguai, Argentina e da região sul do nosso país. Já está. Chivito é um sanduíche de carne vacuna com jamón, queso, huevos, lechuga, tomate E mais o que você quiser. e más. Sim? A gente vai ver a imagem. Empanadas, massa rellena de carne, jamón e queso ou outros ingredientes. A gente vê muitos sanduíches aqui, o que parece não aqui no país, mas eu sinto que alguns pratos se repetiram. É a pamonha. Ai, achei o cadáver do ATDH dando aula. Não, amiga, é o mesmo sapo lá, que a professora ficou incrédula. Enfim, voltou. Empanadas à la crioula. Pronto, empanadas também, uma aqui tem Parece várias formas. a nossa saltenha. Então aí temos a empanada que já é à la nossa crioula. também. Temos o mate uruguaio, que é a forma que eles usam ali o chimarrão, que eles tomam o chimarrão deles. Tem essas dicas para vocês. Passo a passo para fazer o verdadeiro mate uruguaio, sinalco. E é isso, meus amores. Chegamos Sinalco. ali ao final de mais uma classe. Certo? Nós esperamos que vocês tenham gostado, tenham curtido dessa aula e voltamos na próxima classe. Exatamente. Façam um intervalozinho, depois partam para a atividade, resolvam para finalizar esse processo do nosso encontro de hoje, tá? Sempre um prazer estar aqui com vos. Agora eu usei o vos. De repente a gente vai fazendo essas variações. Beijos, mis carinhos, hasta la próxima. Hasta pronto, meus amores. Tchau.